Você consegue imaginar por quanto tempo uma pessoa conseguiria viver presa em uma solitária? Pode chutar aí. 20, 30, 40 anos? E a sentença de prisão perpétua? Você acha que ela é melhor ou pior do que a pena de morte? Existem inúmeros casos de pessoas que receberam sentenças enormes ao serem condenadas. E eu estou falando de penas criminais muito longas, com mais de 1000 anos. Mas existem casos em que a pessoa não precisou esperar nem 30 anos para conseguir sair da prisão, já que em alguns países, como o Brasil, é assim que funciona. E então, você quer saber qual sentença de prisão é a mais longa da história? Esse é o Fatos Responde para você. Se tem uma coisa que é seguida estritamente aqui no Brasil, é a legislação brasileira, pelo menos em alguns casos. Um dos exemplos disso é a Lei dos 30 anos, para as pessoas sentenciadas à prisão. A legislação impede que uma pessoa condenada ultrapasse esse período encarcerado, mesmo que sua sentença seja de 500 anos. De acordo com a juíza Isa Mônia Freitas, essa lei existe porque os benefícios concedidos ao preso são contados sobre o número total de anos a que ele foi condenado. A maior pena já registrada no Brasil era a do coronel Ubiratã Guimarães, da Polícia Militar. Ele era o comandante da ação de invasão no Carandiru e foi condenado a 632 anos pela morte de 111 detentos. Agora, em 2014, uma outra pena bateu o recorde na Justiça Militar brasileira. 2 oficiais do Corpo de Bombeiros da Paraíba foram sentenciados pelos crimes de desvio de dinheiro público e falsidade ideológica. A pena é de 1.533 anos e 9 meses de reclusão. O promotor desse caso disse que pesquisou alguma pena mais longa do que essa em nosso país e não encontrou. Então, ao que parece, essa se trata da pena de reclusão mais longa já decretada pela Justiça brasileira e a mais longa sentença de prisão da história. Quer saber quanto tempo foi? Prepare-se para ouvir isso. A sentença mais longa já decretada por um tribunal foi de uma tailandesa chamada Chamoy Chipyaso, em 1989. Ela é esposa de um oficial da Força Aérea e se envolveu em um modelo de negócio ilegal que recruta membros por meio de promessa de pagamentos ou serviços. Ela conseguiu roubar quase 10 milhões de reais e mais de 16 mil pessoas foram prejudicadas. O que ela não imaginava é que algumas vítimas dessa ação eram membros da família real tailandesa. Por isso, a pena decretada contra ela foi gigantesca. 141.078 anos de cárcere. Esse caso foi registrado no Guinness Book em 2006. Só que, para surpresa de muitos, Chamoy acabou mais bem-sucedida do que se imaginava. Em 1989, a justiça tailandesa decretou uma lei semelhante à nossa aqui do Brasil, e o tempo máximo que um condenado poderia permanecer preso era de 20 anos. Por isso, a pena real da criminosa não foi cumprida e ela permaneceu somente 8 anos presa. Agora, sabe por quanto tempo uma pessoa já conseguiu permanecer viva enquanto estava presa em uma solitária? A história de Herman Wallace é simplesmente impressionante. Ele foi condenado à morte no início dos anos 70 por ter esfaqueado um guarda prisional e, nas últimas 4 décadas, ele permaneceu confinado em um espaço menor que 6 metros quadrados. De acordo com o senador americano Richard Durbin, mais de 80 mil prisioneiros permanecem em solitárias nos Estados Unidos. E nesse confinamento, os presos são mantidos em suas celas pelo menos 23 horas por dia. Após 41 anos preso na solitária, em 2013, ele foi libertado. Herman tratava de um câncer do fígado e assim que saiu da prisão foi levado para o hospital. Acha que acabou? Tem outro brasileiro na história. O caso mais chocante que você vai ouvir hoje é o desse brasileiro. Oswaldo Almeida, de 41 anos, está preso nos Estados Unidos já faz 21 anos. Ele foi condenado à pena de morte na década de 90, depois de cometer 3 assassinatos em Miami.
Ele entrou com um processo para tentar reverter sua pena de morte à de prisão perpétua, pois achava que estar preso era melhor do que morrer. 15 anos depois de apelar e sair da lista de condenados à morte, Oswaldo se arrependeu. Em uma entrevista ao Fantástico, perguntaram para ele se ele preferia ser executado ou passar o resto da vida na prisão. Ele respondeu que preferiria ser morto. Sofrer temporariamente uma dor física sabendo que vou estar com Deus no céu do que passar o resto da minha vida preso. Esse assunto é muito delicado, principalmente para a nossa realidade aqui no Brasil, não é? Qual é a sua opinião? Diz aí pra gente nos comentários. Eu volto no próximo vídeo esperando você. Até lá!